Segundo livro das Crônicas, capítulo 1, versículo de número 7. Quem encontrou, diga amém. Está escrito: e naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: pede o que quiseres que eu te dê. Amém? Eu vou ler de novo. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: pede o que quiseres que eu te dê. 3 pessoas disseram amém. Eu vou ler de novo. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: pede o que quiseres que eu te dê. Maravilha. Imagine a cena comigo. Você dentro do quarto, à noite, sem dormir, e de repente a porta não abre, a janela não abre, mas alguém entra dentro do seu quarto. Esse alguém não é desse mundo, ele é de um outro universo. Não é um arcanjo, não é um querubim, não é um serafim, é o próprio Criador do universo, o dono de tudo. Ele chega, não te cumprimenta, não te dá boa noite, ele chega com um papo reto. Ele chega dizendo assim: pede o que você quiser, porque eu vou te dar. Nesse texto que eu li, tira o nome de Salomão e coloque o seu. Deus falando com você: pede o que você quiser. Esse texto mudou a minha vida e eu quero repartir com vocês aqui. Eu conheço a vida de Salomão porque sou um estudante da Bíblia, mas também conheço o pai de Salomão, que era Davi. Davi, infinitamente mais famoso do que o filho Salomão. Davi é aquele herói bíblico que a gente conhece e sabe que a história dele extrapolou o limite da própria religião. Davi é usado hoje em mensagens, em livros, ele é usado como argumentação, inclusive, para o comércio. Ele é o exemplo do pequeno que rompeu e venceu o gigante. Conhecemos Davi pelos seus feitos. Sabemos que Davi foi o maior adorador do Velho Testamento. Quem concorda comigo? Muito mais da metade dos salmos da Bíblia são de autoria de Davi. Alguns desses salmos viraram mantra para a nossa vida. Salmo 23, Salmo 91. Outros salmos da Bíblia Sagrada, como Salmo 51, são salmos eternos. Então, quando nós lembramos de Davi, lembramos do homem segundo o coração de Deus. Lembramos do homem que construía salmos, ou seja, era um poeta. Lembramos do homem que, quando buscou a Arca da Aliança, depois de 70 anos longe de Israel, entrou dentro de Jerusalém dançando. Dançou tanto que a mulher dele ficou com raiva dele, ela sentiu nojo dele. E ele não estava nem aí para ela, porque ele não estava dançando para ela. Não estava dançando para ninguém nessa atmosfera. Ele estava dançando para alguém que estava lá em cima, né? Então, se eu perguntar para vocês aqui, qual dos dois, pai e filho, tinha mais intimidade com Deus? Os que conhecem um pouco da Bíblia, o que responderiam para mim? Não ouvi? Por que, Davi? Porque nós não vamos encontrar Salomão dançando. Nós não vamos encontrar Salomão escrevendo salmos. Ele escreveu 3 livros da Bíblia. O único livro poético que ele escreveu em forma de cartas de amor para uma mulher por quem ele havia se apaixonado. Um homem escreve uma carta para a única mulher pela qual ele se apaixonou, lembrando que ele já tinha 700 casamentos. Mas para nenhuma das 700 mulheres ele escreveu nada, mas para essa, com quem ele não se casou, ele escreveu um livro inteiro. Nós não vamos encontrar em Salomão nenhum tipo de espiritualidade. Na Bíblia nós temos 2 ou 3 orações de Salomão que, para mim, foram orações que alguém escreveu, e como eram dias solenes, como o dia da inauguração do templo, ele, como um grande rei, um grande presidente da república, um primeiro-ministro, apenas cumpre a lei. Ele vai e lê para o povo. Não há em Salomão
nada que possamos dizer assim. Era um homem santo, era um homem segundo o coração de Deus. Mas em Davi nós encontramos adorador, cantor. Se o batismo com o Espírito Santo já existisse no Velho Testamento, Davi com certeza teria sido batizado com o Espírito Santo. Era sensível. Amém até aqui? Então eu pergunto de novo, se fôssemos comparar qual dos dois era mais próximo de Deus, quem diríamos que era? Pois bem. Só que se você pegar a história de Davi e ver como ela termina, dá angústia na gente. Davi terminou seus dias depressivo, deitado em um leito de dor, carregando sobre ele um peso na consciência, carregando a morte de 4 inocentes. Na verdade, 5. 4 morreram fisicamente e 1 morreu moralmente. Dos 4 que morreram no corpo físico, 3 eram filhos dele. E o outro era Urias, o marido de Batseba. E ele teve a filha dele, Tamar, que morreu moralmente, porque ela foi estuprada pelo próprio irmão Aminon. E quem conhece a Bíblia sabe que naquele mundo antigo, uma mulher estuprada, recaía sobre ela o peso do pecado, porque diziam que se ela foi estuprada, foi porque ela deu ousadia, ela foi quem chamou a atenção, etc. Então, um mundo machista daquele tempo antigo. Davi terminou seus dias não apenas doente, terminou seus dias com o seu reino quebrado. O reino o que, igreja? Quer perguntar o porquê? Porque o último filho dele que morre durante o seu reinado, que foi Absalão, esse menino, antes de morrer, deu um golpe de estado no pai. Ele percebeu que o pai estava frouxo, não tinha mais autoridade sobre a família, porque Aminon, que estuprou Tamar, não foi corrigido. Então Absalão tomou as dores da irmã, foi falar com Aminon, matou o próprio irmão, e Davi sequer repreendeu Absalão. Absalão entendeu que o pai não tinha mais condições de governar, deu um golpe de estado no pai. Para não morrer, Davi foi retirado dali e enviado para longe. E Davi sequer levantou um dedo para corrigir o filho. Quem salva Davi é o seu primo, Joabe, que era o capitão da sua guarda. Como é que Joabe salva Davi? Ele levanta o exército que ainda era fiel a Davi para se contrapor a um exército que Absalão havia levantado. E como foi que Absalão levantou o seu exército? Ele abriu o cofre do rei e pegou 40 anos de depósito, 40 anos de reinado de Davi. Tudo que Davi trouxe de outros povos, de disposto de batalha, joias, ouro, coisas caríssimas, ele guardava dentro do seu cofre. Quando Absalão deu um golpe de estado em Davi, ele abriu o cofre do pai, pegou toda a riqueza que tinha, e com essa riqueza ele contratou um exército de jagunços, uma milícia só dele. Resultado, ele tinha homens, mas os homens que ele tinha não tinham experiência. Joabe, com um exército pequeno, destrói o exército de Absalão. Absalão foge, e essa história todo mundo conhece. Ele está no meio de uma floresta, ele tinha cabelos compridos. No trote do cavalo, seus cabelos se emaranham no meio de um galho de árvore. O cavalo vai embora, ele fica pendurado. Joabe, que deveria só prender o menino, fincou uma espada no ventre do menino e matou ele. Davi fica sabendo, retorna para o trono, mas ali acabou a vida dele, porque ele tinha na memória a morte dos inocentes. Davi terminou o reinado dele doente, consciência pesada e sem valores, com o reino quebrado. Tiveram que usar tudo que havia sobrado do reino para sustentar Israel por um tempo. Antes de Davi morrer, ele faz uma oração a Deus. Ele pede que Deus interfira na história, porque quem tem que governar no lugar de Davi é o filho primogênito, porque o primogênito é quem cuida na ausência do pai de toda a família. Mas quem vai governar no lugar de Davi é Salomão. Quem conhece a história sabe que Salomão é o último filho. E Davi teve só 20 filhos, 19 meninos e uma menina. Por que é que Salomão vai governar no lugar de Davi? Porque Davi está cansado de ter sangue de inocente nas mãos. Ele vai falar com Deus, e ele diz a Deus, para Deus ter piedade dele, porque se ele fechar os olhos, vão matar Batseba e vão matar Salomão. Então, para que Salomão não morra, ele unge Salomão no seu lugar como rei.
E aí já começam os milagres de Israel, né? Porque Deus pega o último da fila e vira a fila. E faz o último ser primeiro. Quem sabe já não começa uma palavra profética para você aqui. O último vira primeiro. Salomão assume o reino, senta no trono, a festa da sua coroação. Após isso começa o reinado de fato. Ele tem entre 8 e 18 anos de idade. A tradição diz que o ano em que Salomão assumiu o trono de Israel foi o período mais terrível que aquela nação passou por causa do inverno que se prolongou. O inverno que se prolongou foi tão intenso que não houve chuva sobre a terra. A ausência da chuva fez com que a cega e o verão não vingassem. Na cega, Israel plantava cereais. No verão, Israel plantava frutos. Então eles tinham duas chances de sobreviver para não passar fome durante um ano: ou com a colheita dos cereais, ou com a colheita dos frutos. Quando uma das duas não vingava, eles trocavam alimentos com nações vizinhas. Então nunca faltava nem o cereal, nem os frutos. Resultado: no ano em que Salomão assumiu, não teve nem cega, nem verão. Não teve colheita de nada. Israel vai passar fome. 5 milhões de judeus. Então aqueles que amparavam Davi, que eram os conselheiros, vão falar com Salomão, dizendo a ele: ó rei, o senhor tem um problema para resolver. Ele diz: qual? Tudo que o seu pai tinha foi roubado. Tudo que havia dentro do cofre, Absalão, seu irmão, levou embora. O que sobrou foi gasto. Israel não tem nada, e esse ano nós vamos passar fome. E Salomão questiona: quando o reino vai ter esse tipo de crise, como é que se resolve? E alguém diz: o seu pai, ou qualquer rei, abre o cofre, pega joias, vai até as nações vizinhas e compra comida. Ele diz: então façamos isso. E alguém lembrou ele: o senhor não ouviu o que nós falamos? Que o seu pai não deixou nada, porque o seu irmão roubou tudo. A mente de Salomão começa a arder, e ele diz: mas não sobrou nada do reinado do meu pai. E aqui começa a história. Para que esse versículo 7 acontecesse, mexesse com o nosso coração, que naquela mesma noite Deus apareceu a Salomão e lhe disse: pede o que quiseres que eu te dê, nós temos que ler o versículo anterior. Dá para colocar aí o versículo de número 6 do mesmo livro, segundo livro das Crônicas, capítulo 1, verso 6. Você quer ler? E Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor, sobre o altar de cobre que estava na tenda da congregação. E ofereceu sobre ele, não ouvi, ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. Após oferecer 1000 holocaustos, vem o versículo seguinte: e naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão, e Deus lhe disse: pede o que você quiser, porque eu vou te dar. Medite comigo. Davi, homem de oração, homem de adoração, homem de revelação, homem santo segundo o coração de Deus. Ele tinha tudo na esfera celeste. Tudo que um crente espiritual quer ter, Davi tinha. Já aqui para esta vida física, material, Davi terminou sem nada. Aí vem o filho de Davi, que não ora, que não canta, que não dança, que não adora, e recebe a visita do próprio Deus dentro do quarto dele. Davi sonhava com Deus visitá-lo. Se você ler os escritos de Davi, os salmos, você vai ver Davi escrever, por exemplo, o Salmo 18. E o Senhor sentou nas asas de um querubim e voou. Voou sobre as asas do vento, foi até onde eu estava e arrancou a minha alma do inferno. Quem já leu esse salmo deve ter chorado de emoção. Quem lê esse texto vai acreditar que Davi está falando aquilo de maneira literal. Parece que Davi viu Deus sentar nas asas de um querubim, voar até onde ele estava e arrancar a alma dele do inferno. Mas quem conhece esse texto sabe que ele se trata de uma guerra. Davi velho vai para a batalha, ele se atraca com um dos filhos do gigante chamado Anak, se não me falha a memória, Talmai.
Talmai derruba Davi do cavalo e vai matar Davi, fincando ele no chão com uma lança de 45 quilos. A Bíblia diz que nesse momento, um dos valentes de Davi se atraca com o filho do gigante e mata o filho do gigante. Coloca Davi em cima do cavalo e faz um pedido: ó rei, tu nunca mais sairás a peleja com Israel, para que não se apague a lâmpada do Senhor entre nós. Quem livrou Davi foi um soldado amigo dele. A alma dele não estava no inferno, ele estava caído no chão. Aí Davi chegou em casa, pegou uma caneta e foi escrever o poema. E ele escreveu assim: e o Senhor sentou nas asas de um querubim e voou sobre as asas do vento e tirou a minha alma do inferno. Olha a diferença de história. Por que Davi transformou em poema? Porque ele tinha uma vontade, um desejo, que era ver Deus. Ele tinha intimidade com Deus, ele falava com Deus, Deus falava com ele através de sentimentos. Ele cantava, ele era um homem segundo o coração de Deus. Mas Deus nunca me mostra na Bíblia a história de Davi, Deus indo falar com ele pessoalmente. Não tem nenhuma história, Deus entrando lá falando com ele: Davi, eu vim aqui. Não tem. Aí pega o filho de Davi, que não ora, que não jejua, que não dança, que não entra no mistério. Deus entra no quarto dele falando assim: vai, pede o que você quiser. Pede porque eu vou te dar. Vamos aprender? Eu estou no Rio de Janeiro, né? Quem aqui tem uma mãe de oração no Rio de Janeiro? Levante a mão para eu ver. Quem tem aquela irmãzinha que quando você está no vale da sombra e da morte, é para ela que você apela? Quero que você traga essa irmã ou esse irmão que ora por você à sua memória agora. Lembra aí, são ricos, são milionários, moram no alto dos arranha-céus, nos melhores bairros do Rio de Janeiro? Não. Moram onde? As comunidades. São gente simples. Geralmente só tem 2 dentes na boca, o zagueiro e o atacante. A maioria é analfa de pai, o que sobra é beta de mãe. Mas na hora da luta, é para aquela criatura que você apela. Por que você procura aquela criatura? Porque ela tem, parece que dentro da casa dela, um portal direto com o trono. Sim ou não? Ela tem intimidade com Deus, sim ou não? Ela fala e Deus escuta, sim ou não? Por isso que você confia, sim ou não? Mas por que essa criatura não tem uma cibalena? Vixe, agora tem que procurar no Google o que é cibalena. Só os velhos como eu que vão saber o que é isso. Chacoalha a criatura de cabeça para baixo, não vai cair 10 centavos do bolso dela. Por quê? É uma lei estabelecida, uma lei cósmica, que eu quero que você aprenda. Não é lei religiosa, é uma lei para todos os seres. Aquele que planta, colhe. Mas só colhe o fruto da semente plantada. Se plantar laranja, você colhe limão. Se plantar melancia, você colhe melão. Por quê? Está estabelecido, cada semente gera um fruto. Nós não somos normais, somos caminhantes de 2 mundos. Nós vivemos aqui nessa esfera material, mas também vivemos na esfera espiritual. Principalmente nós que somos pentecostais. Nós acreditamos que o céu existe, mas vivemos na terra. Parte de nós vive daqui e parte de nós vive de lá. Quando queremos colher alguma coisa de lá, não adianta plantar coisas daqui. Quer ver? Se você não é batizado com o Espírito Santo e acredita que existe, que hoje já tem crente que não acredita mais, mas se você acredita que existe batismo com o Espírito Santo e quer receber o batismo com o Espírito Santo, não adianta trazer dinheiro na igreja, porque não se compra o batismo com o Espírito Santo. Lá em Atos dos Apóstolos teve um homem que tentou comprar o dom. Pedro chamou ele de amaldiçoado. Falou: você não tem parte conosco nesse negócio, porque o dom não se compra, se recebe. Mas os meus velhos pais na fé me ensinaram a receber o batismo com o Espírito Santo. Eles falaram para mim assim: plante. Eu falava: o quê? Plante glória. Falei: como? Abre a boca e dá glória. Aí eu falava: glória. Eu falei: não recebi disso. Continua o quê? Continua dando glória. Quantas vezes? Até o céu abrir.
Por isso que os nossos cultos eram cultos barulhentos. Eram barulhentos que a gente ficava o culto inteiro pedindo glória, 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 glória. É uma semente espiritual para colher um fruto espiritual. Quer ser curado da sua enfermidade? Não adianta trazer R$1 milhão aqui na igreja, porque não se compra a cura. Se é cura, é milagre, e milagre tem que ser provocado na atmosfera dele. Pastor, como é que eu faço para ser curada? Abre a sua bolsa aí agora, senhor, olha para o Rivotril e para o Lexotan, seus amigos de longa data, e diz assim para eles: obrigado, vocês fizeram um bom serviço, mas eu estou aposentando vocês hoje. E se eles perguntarem o porquê, diga: porque a minha fé está dizendo que hoje é o meu dia. Isso é fé. Não é uma fé racional. Às vezes eu vejo, tem pastores que falam sobre uma fé racional. Não existe uma fé racional. Porque o que é a tradução da fé? É a crença de que algo que não existe, já existe. Você não está vendo, mas pela fé já está ali. E isso não tem racionalidade nenhuma. A mente não entende, o coração aceita. Então não tem a ver com racionalidade, tem a ver com uma fé sobrenatural. Então, para frutos espirituais, se planta sementes espirituais. Agora olhe para mim. Quer ter uma vida próspera nessa terra? Quer ter uma casa melhor? Quer ter um carro melhor? Quer estudar os seus filhos na melhor faculdade do Rio de Janeiro? Quer ver a sua empresa crescer? Não adianta ficar no culto, glória, 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 glória. Não adianta ficar falando, eu tenho fé que vai acontecer. Você tem que plantar. Espírito colhe espírito, matéria colhe matéria. Davi nunca deu um sacrifício desse tamanho para Deus. Ele fazia sacrifício para aplacar a ira de Deus, como quando o anjo tentou destruir Jerusalém. Ele foi lá e comprou a eira de Araúna e disse: jamais darei ao meu Senhor algo que não me custe nada. É bonita essas histórias. Mas Davi nunca fez um sacrifício violento. Aí vem o filho dele, que não orava, não jejuava, não tinha revelação, não tinha visão, e pergunta: o que é que sobrou do reino do meu pai? Alguém diz: sobrou 1000 bois. A tradução para holocausto são bois. 1000 holocaustos, 1000 bois, não eram nem vacas. O reino estava tão quebrado que até as vacas foram negociadas. Se fosse 1000 vacas, as vacas dariam leite, do leite se faz o queijo, o requeijão. Uma vaca pode ficar prenha e dar à luz a um bezerrinho. Nem isso tinha. Eram 1000 bois de arado. Bois que eram usados para romper a terra, para que se plantasse sementes na época da seca e do verão. Bois que tinham músculo duro. Foi o que sobrou do reinado do pai dele. E quando alguém disse: o que sobrou do reinado do seu pai foi 1000 bois, ele disse: manda preparar um culto no alto da montanha, lá na tenda da congregação. E chama Israel inteiro para subir o alto da montanha. O povo foi subindo e vendo subir bois. O povo achou: esse homem é melhor que o pai dele, vai começar o reinado dele dando um churrasco para nós. Quando chegaram no alto da montanha, não tinham churrasqueiras, tinha 1000 altares. 1000 sacerdotes que começaram a sangrar os bois, a rasgar as carnes e colocar em cima do altar, e fogo na carne. O povo ficou apavorado. Ninguém nunca tinha visto um sacrifício de 1000 bois ao mesmo tempo. O monte ficou tomado de sangue, o pé das pessoas era tomado por enxurradas de sangue, milhares de litros de sangue escorrendo pelo alto da montanha. Quando Salomão autorizou o sacrifício, começou a se queimar. No livro de Cantares ele fala: 1000 colunas de fumaça eu entreguei ao eterno Deus. Cada altar subia uma coluna de fumaça. O povo viu o céu de Israel ser tomado de cinza, o cheiro daquela carnificina. O povo ficou em transe. Quando acabou de queimar tudo, o povo foi descendo o altar, e cada um tinha uma opinião: esse rei é santo. Outros diziam: esse rei é excêntrico. Outros diziam: ele é louco. Os súditos do palácio disseram: esse homem é irresponsável, porque esses 1000 bois, se a gente matasse eles, colocasse uma panela, repartisse por 5 milhões de pessoas, mataríamos a fome deles por pelo menos 2 meses. Os outros 10 meses a gente vê o que ia fazer, mas por 2 meses Israel teria comida ainda. Só que haveria uma guerra civil, Israel correria o risco de acabar como nação. E ele pegou e matou tudo de uma só vez e deu para um ser invisível. Salomão saiu dali, voltou para casa e se trancou dentro do quarto dele. Eu penso que ele se trancou dentro do quarto frustrado,
Quer perguntar o porquê? Ele ficou olhando no meio das colunas para ver se Deus sentaria nas asas de um querubim e desceria voando nas asas do vento. Porque quando ele ouviu essa história, ele era uma criança, e criança acredita em tudo. Como Deus não desceu, ele se trancou no quarto e ficou lá, birrento, mimado, cara fechada. E a Bíblia é linda. A Bíblia diz: e naquela mesma noite, antes da meia-noite, no mesmo dia, naquele mesmo dia, Deus entrou no quarto de Salomão. E Deus chegou falando: pede o que você quiser, porque eu vou te dar. Eu perguntei: Deus, por que o Senhor deu para Salomão tudo? E a resposta foi tão simples: porque ele me deu tudo. Eu não posso perder para uma criatura. Ninguém ganha de Deus em generosidade. Você dá um, ele te devolve 30. Você dá um, ele te devolve 60. Você dá um, ele te devolve 100. Nós assembleianos temos uma dificuldade com oferta, que é um Deus nos acuda. Até que não que seja tão acima da média. Mas a maioria dos assembleianos, você fala em anjo, eles voam. Fala em fogo, eles pulam. Fala em dinheiro, eles desviam na hora. Já fala, já vai começar. Aqui, murmura na igreja, mas em casa fica ligadinho lá na Universal, vendo os testemunhos e murmurando. Não, não pode ser, isso é mentira. Não, mulher, aquilo ali é enganação. Tem alguns que já até tentaram, chegaram na porta da Universal para fazer um sacrifício da fogueira santa de Israel. Amém, pessoal? Mas quando viu, não vou ser enganado, volta para casa, porque há uma trava no coração, porque nós não fomos ensinados. Agora eu estou te dando um texto bíblico, onde mostra um homem espiritual morrendo pobre, e um homem que até a salvação dele foi arriscada, porque a Bíblia diz que Salomão terminou os dias dele ajoelhado na presença dos ídolos das suas mais de 700 mulheres. Um homem que foi idólatra, foi o homem mais rico da história. E quem tornou ele rico? Deus. Deus diz para ele: o que eu vou te dar nunca dei a ninguém, nem a seu pai, nem a seu avô. A Bíblia diz, Deus falando com ele: você vai ter tanta riqueza que antes de você nenhum rei teve, e depois de você nenhum outro rei vai ter. Por quê? Porque ele fez aquilo que ninguém nunca tinha feito. Ele pegou tudo que tinha e deu a Deus. Sacrifício ninguém faz porque quer. Você acorda às 5 horas da manhã para trabalhar porque gosta? Não, eu amo acordar às 4 da manhã, pegar 5 ônibus para chegar lá naquele trabalho. Ninguém faz. Sacrifício não faz porque a gente quer, a gente faz porque precisa. Salomão não fez porque era bonzinho. Ele só antecipou o sofrimento. Já que nós vamos morrer, se é daqui 2 meses, e se eu fizer e funcionar? Entendeu aí? Vou falar de novo. Ele não tinha sensibilidade. Ele não era um homem santo, não era um homem de espiritualidade. Ele arriscou. Ele cumpriu uma lei. Que lei? Plantou. Quem planta, colhe. Quem planta pouco, colhe pouco. Quem planta muito, colhe muito. Quem faz mais do que pode, recebe mais do que precisa. É simples assim. Você não quer um 2024 diferente? Comece diferente. Aproveita nesse momento. Eu estou pregando para a terra agora. Daqui a pouco eu vou pregar para o céu. Agora eu quero mexer com a sua vida nessa terra. Porque quem está falando com você é um ex-cortador de cana de açúcar. É um ex-apanhador de laranja. Eu apanhava café. Eu tenho minha caixa de engraxar sapato até hoje. E hoje eu sustento mais de 100 famílias. Como foi que isso aconteceu na minha vida? Não foi da noite para o dia. Porque eu preguei 10 anos da minha vida abençoando. As pessoas eram batizadas com o Espírito Santo, eram curadas, e eu não tinha dinheiro para comprar um terno. Por 10 anos da minha vida, eu preguei usando uma grife japonesa, que me deram. Terno que me deram, sapato que me deram, e quando alguém sentia de dar, eu sentia de receber. E quando não sentiam de me dar, eu amaldiçoava, porque eu queria a todo custo. Eu preguei no maior evento missionário do mundo por 10 anos, ensinando missão, estimulando o povo a fazer missão, e nunca tinha dado uma oferta para a obra missionária. Até que um dia eu fui confrontado pela verdade, e eu fiquei com vergonha de mim.
Eu levava oferta todo ano para casa do pastor Cisino Bernardino. Quando Deus falou comigo no quarto de hotel, com um envelope na mão da oferta que o pastor Cisino tinha me dado, eu fiquei com tanta vergonha de mim, que no dia seguinte eu fui lá no Gideões, falei, pastor Cisino, quanto fica para cuidar de missionários em Cuba e no Chile em um ano? Ele fez um cálculo, custa tanto. Eu abri o que ele me deu, falei, ó, tá aqui, eu quero pagar antecipado. Ele falou, mas isso aí não é oferta que eu te dei? Eu falei, é. Eu falei, meu filho, você está bem de saúde? Está bem da sua cabeça? Eu falei, por quê? Porque itinerante não dá nada para ninguém, só recebe. Até o pastor Cisino sabia. Eu falei, porque eu quero quebrar isso hoje, pastor. Eu quero semear. E a partir de hoje eu sou um semeador. Não conte para ninguém. Foi o pior ano da minha vida, financeiramente falando. Eu passei necessidade naquele ano. Mas eu nunca deixei faltar nada para os missionários. Porque eu fiz um voto. No final daquele ano, não me pergunte como, aconteceu um milagre. Eu comprei a minha casa. A casa que eu sempre quis ter, eu consegui comprar no final daquele ano, recebendo o mesmo que eu recebi o ano anterior, só que agora repartindo com os outros. Existe um mistério na oferta, existe um mistério no sacrifício, existe um mistério no dízimo, que não tem como explicar. Se explicar, deixa de ser mistério. Se explicar, deixa de ser milagre. Há uma bênção e uma multiplicação. Quem aqui já viveu uma experiência dessa? Todos nós. E por que a gente não continua fazendo? Por que a gente faz, recebe um milagre e para no meio do caminho? Se sabemos que a fonte é inesgotável. Nesse dia que eu comprei a minha casa, estava indo para falar para minha esposa que eu tinha comprado a casa. No meio do caminho, Deus falou comigo. E foi Deus, não foi o diabo, não foi um vento. Eu ouvi a voz de Deus falando comigo dentro daquela Brasília que eu tinha. Aquele carro maldito do inferno. Porque não era seu, né? A Brasília sempre foi um tormento na minha vida, né? Pegou aí, não? Não caiu a ficha? Vou falar de novo. Brasília sempre foi um tormento na minha vida, né? Então, Deus falou comigo, quer ser um homem próspero e rico? E eu respondi, quero. E o Senhor disse, semeie essa casa na vida de alguém que precisa mais do que você. E você vai ver o que eu faço na sua vida. Cheguei em casa, quando eu contei para minha esposa, ela olhou para mim e disse, você tem certeza que foi Deus que falou? Eu disse, eu tenho. Ela disse, então vamos fazer. Procurei na minha cidade uma mulher inválida. Levei ela dentro da minha Brasília, na casa novinha. Era pequena, mas era nova. Era forrada, tinha banheiro dentro de casa, piso frio. A casa que eu morava era só Deus. Não vou nem falar que me dá vontade de chorar de mim mesmo. A mulher olhou a casa, chorou, disse, que casa linda. Será que um dia Deus vai me dar uma casa dessa? Eu estiquei a chave e disse, é sua? Ela não pegou a chave, ela falou, mas você não paga aluguel também? Eu falei, dona, não discute não, pega logo. Ela catou a chave e disse, é minha mesmo? Ela falou umas 3 vezes, eu disse, é. Ela falou, podemos ir no cartório? Eu falei, para quê? Para a gente já passar para o meu nome, porque vai que amanhã você desanima, desiste. Eu esperava o milagre acontecer na minha vida em uma semana. Não veio. Um mês, não veio. 3 anos. Eu parei na porta da casa da mulher um dia, estiquei a mão, eu ia amaldiçoar ela. Deus não deixou. O Senhor falou comigo, eu não te obriguei. Eu mexi com a sua fé e você fez. Eu falei, e agora? O Senhor disse, agora aguarda. Porque a lei é imutável. Quem planta é obrigado a colher. Ninguém é obrigado a plantar. Mas depois que planta, se você não colher, alguém vai lá e vai colher no seu lugar. Mas a colheita é obrigatória. E eu tive paciência. No 4º ano, isso depois de ter virado na minha igreja, motivo de risada, deboche, o meu pastor em reunião de obreiras me apontava e dizia, não faça como esse maluco que fica indo nesses congressos, ouvindo esses homens que falam loucura. Pegou a casa que Deus deu para ele, deu para os outros, você paga aluguel. Todo mundo ria de mim. No 4º ano, Deus fez uma coisa na minha vida que nunca tinha feito na vida de nenhum pregador do Brasil. Uma gravadora aqui no Rio de Janeiro me contratou como pregador. Pegaram uma mensagem minha, uma só, o sonho de José, colocaram em DVD, colocaram em uma revista e colocaram nas bancas de revista de 4 estados brasileiros. 1,5 milhão de cópias foram vendidos em 20 dias. Não, você não entendeu. Você sabe que é 1,5 milhão de DVD ser vendido em 20 dias? Os royalties que eu ganhei desse DVD mudou a minha vida.
Só que essa gravadora, depois disso, lançou mais 200 mensagens. Nenhuma vendeu menos que 300 mil cópias. Deus virou a minha vida do avesso. Enquanto eu dava glória a Deus, falava em línguas estranhas, orava por cura, eu não saía da pindaíba. Eu precisei sacrificar. Pastor Igor disse: pastor, ministra para nós a oferta, porque eu quero aprender. Então eu estou ensinando vocês. Esse é um segredo. E vou repetir, não é segredo para crente, é para qualquer um que acreditar. Vou falar de novo, é para qualquer um que acreditar, católico, espírita, ateu. Eu estava pregando em Nova York, e eu encerro aqui, numa igreja brasileira que era alugada de um prédio americano, ficava ali perto da Times Square. E uma igreja linda, estilo barroco. E eu fui andando pela igreja, que eu gosto de ver arte. Passei perto de um lugar que tinha lá as informações da igreja. E eu quase tive um surto, porque estava lá a arrecadação do mês daquela igreja. 3.600.000 de dízimo e oferta. Eu fiquei de queixo caído. Falei, como é que uma igreja arrecada quase 4 milhões de dólares de dízimo e oferta? Terminei de pregar no culto à noite, e o pastor americano foi para me ouvir pregar. Saímos para jantar, e ele falou: me conta o segredo dessa unção, porque você prega, e eu, sem entender o que você fala, eu senti o que você falou. Eu falei: eu conto meu segredo se o senhor contar o seu. Ele falou: que segredo você quer saber? Eu falei: como é que faz para ter uma igreja que arrecada 4 milhões de dólares por mês? Ele deu um sorriso, ele disse: minha igreja é abençoada. Eu falei: quantos membros o senhor tem? Ele disse: 30. Eu falei: o quê? 30 mil? Ele: não, 30 crentes. Eu dou Santa Ceia para 30 crentes. Eu disse: como é que 30 crentes dizima 4 milhões de dólares? Ele disse: não, estou falando de membros. Pergunte para mim quantos dizimistas eu tenho. Eu disse: quantos? Ele: 1.500. Aí a minha cabeça deu um nó. Falei: calma aí, o senhor tem 30 crentes que congregam? Sim. E o senhor tem 1.500 pessoas que dizimam? Sim. Falei: me explica. Ele falou: explico. Os filhos, os netos, os bisnetos e os tataranetos dos fundadores dessa igreja aprenderam com os pais que vieram da Europa fugindo da Inquisição. Enquanto vocês forem liberais ao Senhor, o Senhor será liberal sobre a nossa nação. Ele me disse: esses 1.500 pessoas que dizimam e ofertam não vão à igreja, bebem, fumam, se drogam, ficam em Wall Street nos seus arranha-céus, ganham milhões, dizimam até pouco, podem nunca ir para o céu, mas enquanto viverem na terra, nunca faltará nada a eles. Por quê? Porque é a lei da semeadura. Quem conhece aqui espírita kardecista? Tô falando, não é o pai de Chiqueiro, não. Espírita kardecista, Allan Kardec, Mesa Branca. Quem conhece algum? Tenta lembrar na sua cabeça se tem algum deles pobre. Classe média alta. Pergunte por quê. Vai domingo na casa deles, você vai descobrir. Todo domingo à tarde eles enchem um carro de mantimentos e saem distribuindo para os pobres. Está escrito: quem dá ao pobre a Deus empresta. Eles plantam matéria, colhem matéria. Podem nunca ir para o céu. Enquanto viverem aqui, nunca faltará nada a eles. Aí eu estou diante do único povo que tem o livro da verdade, que já leram aqui que Deus é dono do ouro e é dono da prata, que já leram aqui: trazei os dízimos à casa do tesouro e fazei prova de mim, diz o Senhor, se eu vou ou não vou abrir sobre vocês as comportas do céu. E aí na hora da oferta você fica filosofando: faço ou não faço? Entrego ou não entrego? O que o pastor vai fazer com esse dinheiro? Não interessa o que eles vão fazer, o que interessa é o que você está fazendo. Com esta palavra eu libero sobre vocês uma bênção. Quem crer, coloque a mão no coração. Senhor, dê aos seus filhos nessa noite uma oportunidade deles descobrirem se o que eu estou pregando é verdade ou não. Mas só tem uma maneira disso acontecer. Revela para eles o que eles devem fazer nessa noite. Que semente devem plantar? O que devem plantar? Porque o Senhor falou comigo:
Quando eu semeei aquela casa, o Senhor falou comigo. Fala com eles também. Porque durante a oferta dessa noite, algo extraordinário vai acontecer na vida deles. E eu vou voltar aqui, não sei quando, mas quando eu voltar aqui, Senhor, eu vou ouvir testemunhos do que o Senhor está fazendo aqui nesta hora. E quem crê, diga: eu creio. A Bíblia diz que a fé sem obras, então não basta crer, precisa crer e fazer. Vamos plantar? Entregue os seus 1000 bois nessa noite. Vai ser colocado aí os envelopes, vai ser colocado no painel da igreja o Pix da igreja. Você tem 1 milhão de formas, tem cartões de crédito. Faça a sua parte, semeie. Lembre que isso aqui, esse momento não tem a ver com o céu, tem a ver com a terra, tem a ver com a sua manutenção, com a faculdade dos seus filhos, tem a ver com o seu carro, tem a ver com a sua vida nesse plano.